Esta conferência será gravada agora. Olá a todos, eu sou Alexandre Ragosino, bem-vindos a mais uma aula ao vivo, exclusiva dos cursos online da Escola de Operadores. Como eu sempre comento, né, eu procuro a cada aula realizá-la de maneira diferente, para não ficar sempre não cair na mesmice. Então, às vezes eu trato de um tema específico, às vezes eu só analiso o mercado e vocês ficam aí quietinhos, e às vezes eu deixo esse canal, né, essa aula aberta para vocês trazerem as suas dúvidas, né, como se fosse uma sessão de mentoria. Então eu fiz aqui rapidamente, né, uma enquete com os participantes e eles decidiram que hoje seria legal a gente fazer como uma sessão de mentoria. Ótimo! Então vamos lá. O que eu espero, né, de vocês, né, nessa sessão de mentoria é escutar de vocês. Vocês podem fazer os comentários, trazerem as dúvidas que vocês quiserem. Sejam dúvidas com relação à análise técnica, com relação a setup, estratégia operacional, comportamental, principalmente. E aí, conforme as perguntas surgirem, eu vou aqui discorrendo sobre elas e a gente vai interagir cada vez mais. Eu, na verdade, gostei disso, né? Eu não devo fazer toda vez, né? Porque tem aulas que são interessantes trazer quando eu trago um tema específico, mas, ao mesmo tempo, eu quis dar essa maior informalidade e fazer com que o curso seja, com que essa aula ao vivo seja efetivamente direcionada para vocês, né? E que não que eu fique aqui falando e fique uma coisa chata. Legal? Então vamos lá, senhores. Podem fazer as perguntas que quiserem, elas podem ser básicas, não se preocupem com perguntas básicas, claro que não. Lembrem-se que o mercado, o simples, é extremamente eficiente. A gente sabe que analisar o mercado é relativamente simples, mas ganhar dinheiro é bastante difícil por uma questão comportamental. Então, geralmente, mentorias envolvem as duas coisas, né? A inteligência analítica, falar de análise técnica e oportunidades, e às vezes não, às vezes elas são mais voltadas para o comportamental. Como desenvolver inteligência emocional. Então, vamos lá, senhores. Fiquem à vontade. Podem deixar a pergunta por escrito, não precisa ligar a câmera, nada disso. Fiquem muito à vontade, aí, bem relaxados mesmo. Não estou aqui para avaliar nada, e sim passar o máximo de informação dentro dos meus parcos conhecimentos para vocês, com o objetivo de ajudá-los a alcançarem os seus objetivos da maneira mais profissional, séria e clara possível. Então, pode colocar por escrito. Se não ficar muito claro, se eu começar a responder e vocês perceberem que, puxa, eu fugi um pouco do tema, aí pode ligar o microfone e falar como vocês quiserem. Quem começa? Eu prefiro falar pelo microfone aqui, que vai ficar mais... Ótimo! Então, Alexandre, eu tenho eu sentei, né, durante um período e fiz backtesting, desenvolvi um setup operacional, certo? E tudo bem, tipo, ele tem 70% a 80% de assertividade. Tá bom. Porém, eu, na hora de entrar na operação, eu ainda tenho dúvidas e tenho um medo. Eu não sei se isso seria uma questão que você tocou aí no ponto de emocional, né? Porque eu testei, eu criei, eu desenvolvi e vi, mas ainda tenho esse receio, vamos dizer assim, de puxar o gatilho, entendeu? Tá eu bom. sei, eu tenho as confirmações e tudo mais, mas eu não sei legal. o que acontece. Tá bom, Marcos, ótimo, excelente pergunta, obrigado. Só para eu entender um pouco mais, Marcos, para qual mercado você fez o seu backtest? Dólar futuro. Ah, legal, tá bom, ótimo. Eu sou suspeito porque eu opero o dólar futuro todo dia. Perfeito. Há quanto tempo você opera? Vai fazer 2 anos, Alexandre. 2 anos, de tá mercado, bom, isso. tá legal, perfeito, ótimo. Tá bom, Marcos, vamos lá. Primeiro, eu não vou entrar muito na questão técnica
do seu setup, porque não é o objetivo nesse primeiro momento, né? Você já deixou muito claro qual que é a sua dor, né? Qual que é a situação que você está hoje, né? Que ela, puxa, Marcos, ela é extremamente comum e ela vai envolver um processo. Tá? Eu já vou discorrer bastante sobre isso, porque a pergunta é excelente e acredito que essa conversa vai te ajudar, sim. Bem, então, independente do setup que você usa, Marcos, você fez o backtesting no MetaTrader, ou seja, qual for a plataforma. Você rodou um backtesting, seja automatizado, ou seja visual, manual mesmo, lá para trás, e você criou o seu setup e viu que ele tem, puxa, de 70% a 80% de acerto. Mas ele esse setup foi definido, os parâmetros, né, os gatilhos de entrada, onde que é stop, onde que é limite, só que é você que tem que apertar o botão. E aí é que está o gargalo, né, a hora de você apertar o botão. Claro que eu sei, Marcos, que não é o meu objetivo aqui dar uma resposta simplista que seria muito fácil, né? Eu falar para você, puxa, Marcos, não, você está fazendo errado. Imagina, se você já fez o backtesting, deu 70% de acerto, não, a partir de amanhã, toda vez que o seu setup der sinal, aperta o botão de maneira mecânica e tal, tem que ser mecânico, não sei o quê. Isso você já sabe, né? Então não adianta eu falar isso. Você percebe que, mesmo você sabendo disso, Marcos, chega na hora, o dedo trava. Então, a questão ela é mais complexa do que simplesmente você acreditar ou não no seu setup. Né? Ela é muito mais complexa e sofisticada do que isso, porque é uma questão de medo. Tá? E, então, é isso que você tem que trabalhar. Né? Que processo que você vai utilizar para começar a eliminar esse medo. Antes, né, da gente discorrer sobre isso, e aí, claro, Marcos, está muito claro para mim, muito clara para mim a sua situação, e, puxa, quem não passa por isso, né? Quem às vezes não fica com medo de apertar o botão, né? Isso é normal, mas antes, né, Marcos e Harrison, tem uma coisa que eu quero falar que está muito vinculado a isso. Né? Primeiro, sobre backtesting. Assim, Marcos, backtesting ele é legal, né, para você ver, né, o setup, se funciona, você pode usar, sei lá, fechamento, se abriu acima se a vela de ontem foi de alta e hoje abriu acima do fechamento de ontem, pô, é compra. Então você vai esperar algum outro ponto, mas ele já te dá o sinal de compra, alguma coisa assim, né? Ou acima da máxima do dia anterior é compra, ou abaixo da mínima do dia anterior é venda, algum setup simples assim que seja, né? Mas não é a questão aqui. Mas independente das parametrizações do seu setup, Marcos, backtesting nunca vai ser garantia de que, se você rodou um backtesting nos últimos 2, 3, 5 anos, ele te deu 80% de acerto, isso não é garantia nenhuma, nunca. De que a partir de amanhã, nos próximos 2, 3, 5 anos, ele vai te dar o mesmo percentual de acerto. Então, tá errado. Não vai, Marcos, senhores. Infelizmente, né, não dá. O backtesting não tem jeito. Não é essa maravilha. Se fosse, senhores, poxa, era só eu configurar aqui o MetaTrader. Eu tenho uma outra plataforma aqui de uma corretora americana para o mercado internacional, não só de moedas, mas de índices e ações americanas, europeias e asiáticas e tal, que eu consigo fazer isso daí. Né? Mas eu sei que pô, não adianta. Tá? Porque o mercado ele tem dinâmicas diferentes, ciclos diferentes. E esses ciclos eles podem ser de curtíssimo prazo, no day trade, eles podem ter um ciclo de um mês, ele pode ter um ciclo de um trimestre, balanços trimestrais, pode ter o ciclo do ano, balanço anual, pode ter ciclo de 4 anos, eleições
mudança de governo. Uma vez eu participei de uma palestra de um trader americano, foi extremamente complexo e tal, o cara falava dessas questões de ciclos, né? Ciclos a cada 4, 8 anos, eles usam muito isso nos Estados Unidos, 8 anos, porque é comum presidentes se reelegerem, né? Tirando agora o Trump maluco, né? Que chutaram ele para fora, né? Então, backtesting, Marcos, não, a solução, Marcos, o seu problema, essa sua situação, não é eu falar para você, não, cara, a partir da manhã aperta mecânico, todo sinal que o seu setup der, porque você já fez backtesting e vai ter 80% de acerto. Não é isso, Marcos. É mais sofisticado, é mais complexo. Legal? Então, Marcos, o que precisa acontecer? Você tem o seu setup, que você levou 2 anos de experiência para chegar nele. E você rodou ele lá para trás. O seu setup, ele está claro como é que ele funciona, quais são os parâmetros, quando que ele te dá entrada, onde que é stop, onde que é limite. Mas daí, chega na hora, é o medo. Então, você não tem mais que trabalhar setup, você não tem mais que, num primeiro momento, né? Ainda é cedo para avaliar se o seu setup é bom ou não. E setup também ele tem que ser ajustado, porque as dinâmicas são diferentes também no Brasil, né? No nosso mercado. Puxa, a gente tem o dólar estava numa tendência de baixa, agora tem toda essa volatilidade, e provavelmente vai ter muito mais volatilidade até o final do ano, né? A questão da CPI, puxa, toda essa instabilidade institucional que a gente vive, né, com os 3 poderes, questões climáticas que geram expectativas negativas para a nossa economia com relação a impacto na agricultura, você tem situações de desemprego, a inflação bateu 9%, taxa de juros aumentando, porque estava em queda e aumentou rápido. Então, puxa, vai ter bastante barulho até o final do ano aí. Então, às vezes um setup que funciona bem hoje, Marcos, pode ser que ele já semana que vem você tenha que ajustá-lo. Mas independente disso, né, Marcos, o que acontece? Chega na hora, tem que apertar o botão. Aí, Marcos, vamos presumir, a partir do pressuposto que, puxa, você já tem 2 anos de experiência, uma experiência legal, já deve ter apertado o botão várias vezes na sua conta real, então sabe do calor do mercado, né? Sabe, e tanto sabe que hoje está com o dedo um pouco mais duro e precisa azeitar o dedo, né? E, consequentemente, eliminar, trabalhar esse medo. Então, essa é a primeira coisa. Outra coisa, Marcos e Halisson, né, senhores, é que não há um momento eureka, como os americanos falam, ou aqui no Brasil se usa muito o termo virada da chave. O que eu vou falar aqui, Marcos, não vai resolver o seu problema amanhã. E isso é um processo. Porque a situação que você se encontra hoje, Marcos, ela não tem nada a ver com falta de inteligência analítica. Você provavelmente sabe ver um gráfico de preço, sabe ver uma oportunidade do dólar futuro. O dólar futuro tem muitas manhas, né? Ele violina, ele retesta ponto, ele geralmente não é direcional, ele dá muito falso rompimento, não é o VWAP, a primeira testada do VWAP que sempre funciona, às vezes ele violina no VWAP, às vezes ele para um pouquinho antes do VWAP, então, puxa, quando que funciona, quando que não funciona, às vezes o VWAP e o ajuste estão no meio do caminho, atrapalham, como ontem, né, atrapalhou bastante, o VWAP, o ajuste estava sempre no meio do caminho. Assim, Marcos, o problema não é esse, né? Desenvolver essa inteligência analítica. O que falta é você começar a trabalhar a inteligência emocional para eliminar esse medo. O medo não vai ser eliminado amanhã. É um processo, então você precisa começar esse processo, Marcos. Eu adoraria falar para você que vai ser um processo fácil, né? Eu não posso usar palavras negativas aqui, eu tenho que ser otimista, mas assim, dá. Porque eu não acredito na virada de chave, como se fala no Brasil. Não é de um dia para o outro. É um processo que você consegue, sim, eliminar esse medo.
E esse processo ele vai envolver uma série de fatores. Primeiro, Marcos, eu não sei com quantos lotes você opera hoje, mas você já percebeu, eu não sei se é a quantidade de contratos que você opera que está te travando. Eu não sei se é isso. Eu não preciso saber, Marcos, porque cada um sabe o tamanho do bolso, né, que tem. Então, não interessa. Porque lembra, Marcos, o seu objetivo hoje não é ganhar dinheiro, é desempenho, é operar bem, é resolver isso que você tem aí. Então, primeiro tem que trabalhar nisso. Então, esquece dinheiros, cara. Tira essa obrigatoriedade de você ter que pagar as contas com o que você ganhar no day trade desse mês. Tá? Isso vai te atrapalhar. Então, já é a primeira coisa. Dito isso, Marcos, a primeira coisa que você vai fazer amanhã é operar um mini contrato. E vamos lá, Marcos. Eu vou te dar uma ideia de como você vai começar a trabalhar esse processo de desenvolvimento da sua inteligência emocional, eliminação desses medos. E aí, gradativamente, Marcos, você vai aumentando contratos. E vai poder chegar no número de contratos que você quer. O objetivo é você operar bem agora e trabalhar isso. E aí, Marcos, eu sei que você pode talvez torcer o nariz, mas eu já vou te dar um referencial, né, para você fazer isso, que, puxa, o começo é mais difícil mesmo, até às vezes por uma questão de que, puxa, um contratinho só é pouco, não pensa assim, né? Se você acabar o dia com 3 pontos, você fala, puxa, 3 pontos são R$30, né? Não é nada. Mas com 100 contratos são 3 mil, né? E aí é onde você quer chegar, tá? Mas tem que levar a sério. O que você tem que ter, claro, Marcosa, como eu falei, vou repetir. Você tem que ter uma visão de longo prazo. Coloca uma visão aí, vai para começo do ano, você trabalhando agora, começo do ano para você ver, avaliar semanalmente, eu vou te explicar, como é que está essa questão do medo. Perfeito? E aí, tudo isso vai envolver registro em uma planilha de Excel. E não e junto com isso, saber se o seu setup funciona ou não. Tá? Mas isso é uma coisa secundária. Tá? Ele vai vir junto, né? Porque junto a esse processo de desenvolvimento da sua inteligência emocional, você também vai aproveitar e vai avaliar o seu setup. Tá? Então, isso ajuda muito a ter isso claro, te desacelera, fala, não, calma, eu tenho tempo, o meu objetivo aqui é trabalhar esse medo. Geralmente são 4 tipos de medo. Né? É o medo de perder, né? O apego ao dinheiro. Né? É o medo de perder é o famoso medo de perder tira a vontade de ganhar. Então, o medo de perder é o mais comum. Né? Puxa, isso trava mesmo. Né? Mas você vai perceber, Marcos, que mesmo você voltando várias casas para trás e amanhã começando a operar um mini contrato, e aí, Marcos, tem que levar a sério, hein? Não é porque hoje você opera 40 mini, por exemplo, ou, sei lá, 8 do cheio, né, que amanhã vai 40 do mini, cada ponto vale R$400. E amanhã cada ponto vai valer R$10. Aí você fala, cara, eu vou apertar o botão, né? Porque pô, se eu perder, eu perco 50, 60, R$100. Puxa, eu estava perdendo 1.000, 1.500, se eu perder 10, 50, R$100, não é nada. Tá errado. Lembra, Marcos? Você tem que avaliar trade, não dinheiro. Movimento do trade, o trade que você entrou, quantos pontos você fez, se o trade foi bem feito ou não. Perfeito? E aí tem que ser honesto com você mesmo. Então, repara, Marcos, que é o famoso dar um passo para trás agora para dar 2 lá na frente. Porque se você continuar caminhando do jeito que você está, você vai estar andando em círculo. Então, você tem que parar, dar a volta um pouco para trás. Essa é uma das vantagens, né, da nossa profissão. A gente pode resetar, né, ou estabelecer o novo recomeço sempre que quiser. Ninguém obriga a gente. Né? E às vezes a gente encara isso como uma derrota na vida. Não, pelo contrário. É uma vitória no sentido de você se autoavaliar de maneira honesta e querer trabalhar
para resolver. Então, tem que ver isso como uma coisa extremamente positiva. Eu sempre chamei isso de rehab, né? Eu me auto-interno numa clínica de reabilitação. Então, eu preciso voltar tudo para trás. Então, essa é a primeira coisa. Legal, Marcos? Um contratinho a partir de amanhã. Legal. Bem, tá bom, Alexandre, isso por enquanto não resolve o meu problema. Claro que não, né? É um processo. Segundo, Marcos, você vai, não sei se você registra as suas operações, mas você vai começar a registrá-las a partir da manhã de uma maneira bem simples. No Excel, Marcos. Você vai colocar data, o ativo, dólar, quantidade de contrato, quanto ganhou, quanto perdeu em ponto, quanto ganhou, quanto perdeu em dinheiro. Uma coluna chamada avaliação do trade e depois observações ou comentários. Então, bem simples a planilha. Aí, Marcos, amanhã, um contratinho. O seu setup deu a sua entrada. Aperta o botão. Entra na operação de acordo com o que você viu, Marcos. Foi estopado. Porque é lei de Murphy, né? Sempre que a gente faz um rehab, a gente quer resetar as coisas e começa fresco, né? Refrescado, que eu quero dizer, com a coisa. Parece que a primeira operação tem que ser um stop para o mercado testar o psicológico do caboclo. O mercado vai testar o seu psicológico amanhã. Aí, Marcos, eu já vou explicar onde que vai entrar isso daí. Você vai entrar com essa operação amanhã. Levou uma estopada. Tá. Marcos, eu sei que se você levar uma estopada de 4 pontos no dólar amanhã, R$40, talvez não te impacte muito, mas são 4 medos, né? Primeiro, medo de perder. O segundo, medo de perder uma oportunidade. Muita gente opera rompimento no dólar. Você conhece, sabe bem que o dólar não é ativo direcional. Então, operar rompimento não é uma boa estratégia. Às vezes, o dólar rompe, sei lá, a máxima do dia, 10 horas da manhã, e sobe tudo, e a gente está esperando ele fazer o quê? O pullback, o reteste. Então ele não faz. Eu fico esperando. Se ele não faz, aquele dia, para mim, Marcos, eu não operei, porque não é o meu setup. Eu não opero o rompimento no dólar. Porque o dólar ele não é um ativo direcional. É mais provável ele fazer um falso ou dar uma violinada no pullback e me estopa com 9 pontos para daí subir tudo. Então eu espero o pullback. Então, medo de perder uma oportunidade. Medo de estar errado é o terceiro medo. Então, o medo de estar errado atrapalha muito. Porque você vai perceber, Marcos, que amanhã eu acho que você já vai eliminar o medo de perder, porque você vai diminuir contrato, mas você vai perceber que vão aflorar outros desses 4 medos. Eu vou chegar no quarto, tá? Que é o medo de perder uma oportunidade, porque você esperou o leilão de abertura, abriu às 9 e pouco, está esperando ver se tem algum dado econômico como hoje, que tinha dado de inflação nos Estados Unidos, está esperando sair, aí vacilou numa, vacilou noutra, são 11 horas da manhã, você já começa a ficar ansioso porque tem que operar. E aí opera de qualquer jeito, tá? Por medo de perder uma oportunidade. E aí o medo de estar errado também. O seu setup deu um sinal, ele está claro, e você fala, não, eu preciso operar bem, não está muito claro isso, não, eu vou esperar, não, o sinal está aí, mas eu vou esperar a próxima, aí a próxima vela de 1 minuto cai 5 pontos. Puta, passou o trade de 1 minuto, né? Pô, puta raiva, né, cara? Acontece. E o quarto medo de deixar dinheiro na mesa. O medo de deixar dinheiro na mesa você tem um trade com tamanho de 10 pontos, está fazendo 5, ele volta tudo rápido, você zera com 2 pontos para depois ver ele cair tudo. Ficou com medo de deixar na mesa. Eu fiz isso hoje depois das 11, só loss. Tá legal. Então, aí, Marcos, olha só. Você já vai... o Harrison falou isso. Desculpa, Harrison. Perdão. Então, o Harrison, isso totalmente se aplica para você, pelo amor de Deus, hein? Obviamente, né? Eu já tratei desse tema. A sua pergunta, Marcos, ela é muito pertinente, muito importante, porque todas as lives eu acabo convergindo que eu faço. Eu fiz uma aula ao vivo agora há pouco. Eu converjo sempre para esse ponto do registro e como que eu me autoavalio para daí começar a aumentar contrato. Então, você vê, Alisson, hoje depois das 11, só loss. Quantos loss? Quantas perdas? Então, aí é a questão de estabelecer a hora de parar de operar.
Que você vê que já é um outro componente aí, Marcos. Você vê que não é questão de setup técnico, é questão de sistema de negociação. Você, quando alcança a perda máxima, você para. Você pode ser flexível com essa regra. Por exemplo, eu tenho uma perda máxima de 2 stops por dia. Levei 2 stops, vou tentar mais uma vez? Será? Tá errado tentar mais uma vez? Marcos, você tem essa estatística? A minha estatística para isso, eu alcançar a minha perda máxima e tentar mais uma vez, ela era péssima antes da pandemia. Ela melhorou. Então, às vezes, eu alcanço minha perda máxima, eu tenho flexibilidade e falo, não, puxa, a minha perda máxima, senhores, 2 stops. Levei 2 stops, são 10 horas da manhã, eu falo, cara, calma, você tem até às 11, meio-dia, calma, ele vai dar uma outra oportunidade. Então, Marcos, você consegue parar na perda máxima, isso não é um problema para você. Então, qual que é o problema, Marcos? Apertar o botão quando te dá o sinal. Então, Marcos, sua planilha tá simples. Legal? Dessa maneira que eu te descrevi. E vai ter uma coluna chamada avaliação do trade. Essa avaliação, Marcos, ela vai ser assim. Você vai colocar 2 informações nessa coluna. Sim ou não? Sim. Você seguiu suas regras? Não. Eu não segui minhas regras. Que regras, Marcos? Regras geralmente comportamentais. O primeiro item da sua lista de regras comportamentais, elas não são muitas, tá? Elas podem começar com, sei lá, 8, 10 regras e conforme o tempo elas vão diminuindo, né? E regra comportamental, não fazer preço médio, aceitar o stop, sair na próxima vela de 5 minutos. E o primeiro item para você, e aí cada um vai ter a sua, né? A minha não serve para vocês, porque cada um tem as suas dores que tem que trabalhar. A sua, Marcos, o primeiro item é seguir meu setup. Então, Marcos, fez uma operação. Dólar, um contrato, levei um stop de 4 pontos. Avaliação do trade, sim ou não? Sim. Coloca lá uma observação. Fiz tudo certinho. Puxa, mas daí da onde eu vendi, pô, o BTG começou a pegar tudo, subiu tudo, e eu levei stop de 4 pontos. Ainda bem, porque subiu 20. Então fui bem estopado. Show! Operou bem. Então, Marcos, vai fazer isso todo dia. Tem 2 balas de prata? Tá dentro? Você consegue parar na sua perda máxima? Agora você vê, Marcos, que a sua perda máxima, se ela é financeira, você vai ajustar para um mini. Então, sei lá, 3 balas. Tá bom, Marcos, 3 balas? Não tá ruim, pode ser. Tá? Perfeito. Tá? Então, 3 balas te daria aí, vai uns 4, eu não sei se você entra em gráficos rápidos, onde seu nível de stop médio, né? O meu stop médio no dólar é 4, 5 pontos. Às vezes ele fica 7, né? Às vezes é 3, quando é curtinho. Né? Mas vamos colocar 4 ou 5 pontos. Então, média 4 pontos vai te dar uma perda máxima diária de máximo 5. Então, perda máxima diária de 15 pontos, R$150. Perfeito, Marcos. Então, olha lá. Pensa que eu não estou falando para você fazer nada diferente no sentido de como você opera, Marcos, em termos técnicos, né? Não é o meu objetivo falar que o seu setup está errado. Imagina, pelo amor de Deus, longe de mim. Não tenho essa arrogância, né? De achar isso, né? Mas aqui, o que você precisa, então, Marcos, é avaliar cada trade. Outra coisa, Marcos, você vai então, fez isso, registrou, avaliou. Deu uma semana, Marcos, você vai fazer uma estatística de todas essas operações. A estatística seria, puxa, quanto que eu ganhei ou quanto que eu perdi líquido. Legal? Quantos trades eu fiz, quantos dias eu operei. Se eu operei 5 dias na semana e fiz 15 trades, então quantos trades em média eu faço por dia? 3. Se eu acabei a semana positivo de 30 pontos e operei 15 vezes, qual que é a minha média de pontos por trade? 2. Esse tipo de estatística. Agora tem uma estatística importante. De 15 trades que eu fiz na semana,
quantos foram avaliados como sim e quantos como não. Aí, Marcos, repara, né? Não pode mentir para você mesmo. Vai ter que ser honesto. Eu, às vezes, meto um não ali. Eu falo, pô, cara, fiquei positivo, mas operei errado. Não saí assustado com 5 pontos. Ele foi até o meu limite, que era de 15. Eu saí assustado, não aceitei risco. Provavelmente porque eu já estava nabado, já tinha levado uma estopada. Fiquei preocupado em zerar a perda do dia. Tá errado. Não soube discernir as duas oportunidades. Então eu coloco um não. Sou honesto comigo mesmo. Então aí, Marcos, olha só. Você vai avaliar se você está operando bem ou não. Outra planilha que você vai criar. Não é um campo, nada. É uma segunda planilha, que você vai chamar dias sem operar. Porque isso pode acontecer, Marcos. Como você está com esse receio, provavelmente tem dias que você não opera. Ou não, perde 1, 2, 3, 4 oportunidades por medo, aí na quinta caça pelo em ovo e puta, estopado. Essa situação, Marcos, ela é terrível. Eu acho que para mim é uma das que mais abria um buraco no meu estômago. Pô, você vê 4 oportunidades claras, que você fica com medo e funciona. Aí na quinta você está com uma autoconfiança lá em cima, na quinta você opera, leva uma estopada. Marcos, num cenário como esse, não dá para você ter 3 balas de prata. Tem que ser honesto, Marcos. Você está abalado psicologicamente. Vai querer recuperar essa estopada. Fala, porra, peraí, eu vi 4 oportunidades na sequência, essa eu levei uma estopada, mas eu vou ver as próximas 4. Não vai. Então, você está vendo como você tem que avaliar essas situações? Para ver o tipo de medo que você tem que resolver? Então, Marcos, avalia de maneira honesta. E veja o quantos dos 15 trades que você fez numa semana, quantos foram sim, quantos foram não. E na outra planilha, registra dia que você deixa de operar por medo. Marcos, viu uma oportunidade, vacilou por medo. Viu outra, vacilou por medo. Viu a terceira, vacilou por medo. A probabilidade, Marcos, de você fazer piruetagem na quarta é enorme. Você tem que desligar o computador e falar, cara, eu vou ter que ser honesto, vou ter que registrar aqui que hoje eu não operei por medo. Amanhã você vai tentar de novo. Lembra, Marcos? É um processo. Aí, Marcos, essa semana começa amanhã, né, para já ir se familiarizando com essa nova maneira. E você vai, semana que vem, operar assim, um mini contrato, 3 balas de prata, registrando a avaliação do trade e fazendo essas médias semanais. Perfeito. Você vai criar o seu benchmark, a sua referencial, com um mini contrato, na terceira semana de agosto. Na quarta semana de agosto, Marcos, você não vai aumentar o contrato, porque você está com esse referencial. Você vai fazer a mesma coisa. E aí você vai comparar as estatísticas da semana atual com a anterior. Marcos, não é uma questão de você ter resultado financeiro. Na primeira semana você fez, em média, 15 pontos líquido, ficou com R$150. Na outra você fez 12 líquido, ficou com 120. Ah, eu ganhei menos dinheiro, não vou aumentar o contrato. Ué, mas na primeira você fez, em média, 3 operações por dia. Na outra você fez, em média, 1,5. Então você está operando bem. Na outra você deixou de operar 2 dias por medo. Nessa você não deixou de operar nenhum dia por medo. Na primeira você teve de 15 trades, 5 não, 33% dos seus trades foram não. Na segunda, de 12 trades, 2 foram avaliados como não ou ruim. Então, já melhorou a sua estatística. Na semana seguinte, você vai aumentar para 2 contratos. E você vai aumentando. E aí, na semana seguinte, quando você aumentar para 2 contratos, como o risco dobra, né? Porque uma coisa é você aumentar de 10 para 11, aí fica mais suave. Né? Só que quando você está de 1 para 2, 2 para 3, vai dobrando, né? Então é um pouco mais travado. O começo pode ser um pouco mais travado, mas depois vai. Então, aumentou para 2 contratos. Mesma coisa. Não é tanto uma questão de dinheiro, porque dinheiro, se você fizer 12 pontos na semana que você operou com 2 contratos, obviamente que você vai ganhar o dobro do que na semana que você fez também 12 pontos com um contrato. Você ficou tudo igual, mas ganhou mais dinheiro. Lógico, aumentou o contrato, mas eu operei bem. Será? Minha estatística está boa? Ah, minha estatística não está tão boa, mas eu tenho mais
trades classificados como não, mas, puxa, eu estou positivo, eu senti que o meu medo, em algum momento, em algumas operações, ele ficou um pouco menor. Então, puxa, eu posso aumentar para 3 contratos na outra semana. Se na semana que você aumentou de 1 para 2 contratos, se despirocou e acabou negativo com 20 pontos, continua com 2, não aumenta, né? Pelo amor de Deus. Então, né, for para 3, vai ficar pior ainda. Então, essa evolução, Marcos, num primeiro momento, ela pode te dar uma sensação de que você não vai evoluir na velocidade que você quer em termos financeiros. Mas o seu problema não é esse, né? Não é isso que você tem como objetivo ou necessidade agora. A sua necessidade agora é trabalhar o medo. E como é que eu trabalho o medo? Sabendo o que eu faço e registrando de maneira honesta se eu tive medo ou não. Eu sempre fui muito medroso, né, para operar. Eu sempre fui muito destemido nas coisas na vida, moleque, subir em goiabeira, chutar caixa de vespa e tudo mais, viajar. Na época não tinha celular, nada, né? E ia sem dinheiro e tal, de moleque, né? Já ficando mais velho, eu ficando mais medroso, claro. Mas no trade, não, né? E o meu problema não era nem a questão financeira, era o ego. Não aceitar que estava errado, porque eu conheço muito do mercado. Só que uma coisa é operar o dinheiro dos outros, outra coisa é operar o seu. Então, precisa trabalhar isso muito forte, Marcos. Você pode ter uma sensação de que está parado, mas não. Você está trabalhando algo que você é uma dor, né? É um problema, né? Digamos, né? Que você tem, que você identificou e está trabalhando para resolver. Isso, cara, isso é lindo na vida da gente, né? Porque, puxa, quando a gente trabalha para uma empresa, é muito difícil isso, né? Porque as pessoas vão apontar os seus erros e você pode falar, não, eu não sou assim. Pode falar para o Harrison, você precisa tratar melhor os clientes que vêm aqui na loja. O Harrison pode pensar, mas como assim? Eu trato todo mundo tão bem. É que você não consegue perceber que dá patada no cliente. Às vezes o cliente mais folgado, né, mais mal educado, você já dá uma patada logo, né? Aí você não percebe. Aqui, senhores, você, Marcos, já está com, puxa, um belo caminho andado, identificou isso. E está disposto, a gente tem que estar disposto a trabalhar para resolver. E está sem pressa. Isso é importante. Pressa a gente tem, para tudo na vida. Né? Só que você ter pressa não está ajudando. Então, tem que ter a calma agora. E aí, Marcos, você pode falar, puxa, se eu fizer isso vai demorar muito para chegar no número de contratos que eu quero. Será? Ó, Marcos, se você conseguir ficar 10 pontos, se você fizer 10 pontos por semana no dólar, Marcos, 10 pontos por semana, Marcos, vamos lá. Você sabe que o dólar ele dá isso várias vezes por dia. Ele dá, mas é difícil pegar, né? Ele dá para quem consegue pegar, não é todo mundo consegue pegar. Mas pensa, vamos falar, Marcos, 12 pontos por semana. Porque esses 2 pontos adicionais vai ser para pagar custos, né? Correta, emolumentos, que isso aí morde legal, né? Então fez 12 pontos para ficar líquido aí uns 9, né? Sem falar o IR, né? Então vamos dar uma ideia assim de 10 pontos por semana. Marcos, disciplina, paciência, entrou, operou. 10 pontos. 12 vai líquido, como eu falei para. Um contrato vai resolver sua vida, né? Mas, puxa, 12, quando você chegar em 20 contratos, 12 já são 20 contratos, 2 pó e 400 na semana, fazendo os mesmos 10 pontos. 2 pó e 400, 4 e 800, 9 e 600, tira aí 20% de IR, 960, 1.800, 1.920, 9.600, vai dar uns 7 alguma coisa líquido aí. Excelente, né? Para quem não está ganhando nada, excelente. E você vê, Marcos, se você começar a fazer isso terceira semana e a quarta de agosto, e você vai, cara, você vai trabalhar que nem um monge budista. Não, cara, chega dessa piruetagem, né? Eu querer fazer 30 pontos por dia aqui no dólar. Chega, chega. Calma.
Se você conseguir, Marcos, cabeça no lugar, você pode acabar líquido uma semana com 5 pontos. Tá bom. Aí, Marcos, eu não vou nem falar que você vai conseguir aumentar de um contrato por semana. Vamos supor que se aumente um por semana, mas tem uma semana que você fica parado. Então, puxa, se você para chegar em 20 contratos, são quantos meses? 5 meses. 4 semanas, né? Por mês, 5 meses. Marcos, então repara, Marcos, se você a partir da manhã colocar essa regra de avaliar o seu trade, não querer ficar mordendo todos os pontos que o mercado dá, trabalhar esse medo. Porque repara que pode parecer que eu estou saindo um pouco pela tangente do cerne da discussão, que é o medo que trava o seu dedo. Então, provavelmente, Marcos, esse medo, você não vai eliminar ele rápido não, viu? Não vai, Marcos. É um processo, lembra? Tem isso claro também. Não fica desanimado, cabisbaixo. Falando, pô, tô indo mal, tá devagar e tal. Não, pelo contrário. Fala, caramba, esse método, ele faz todo sentido. E, puxa, eu tô seguindo ele e eu agora tenho um norte. Daqui a 5 meses eu posso estar com 20 contratos. Pensa, Marcos, 5 meses, janeiro. Final de janeiro, né? Porque aí vai ter algum feriadinho aí, né? Tá se ajustando, para um pouco, às vezes fica parado num contrato. E outra coisa que vai te animar muito, o começo vai ser mais difícil, Marcos, mas vamos supor que lá no começo de fevereiro você está com 20 contratos. Já está melhor. Não resolveu. O medo às vezes aparece ainda, o desgramento, o diabinho aparece lá, mas já é menos. Você percebe que a sua planilha está com menos dias que você não operou por medo. Você já fala, pô, peraí, ó, tá resolvendo. É difícil, mas, puta, eu sinto tá resolvendo. Quando você estiver com 20, você pode, ao invés de aumentar em 1, aumentar de 2 em 2. 20 para 22, 22 para 24. E aí você percebe, então, que é que nem a curva, né? A curva começa assim, ela vai assim e vum. Só que o começo dela é o começo da tendência ali, né? O início da tendência sofrido, né? Aquela dúvida se vai realmente reverter a tendência de baixa para começar uma de alta, é sofrido, dá falso rompimento, fica ali consolidando, e aí entra, né? Tendência primária, secundária, terciária, e pega força. Né? Você está tentando rever, você está no processo de iniciar a reversão da sua tendência. A tendência, né, de medo, de apertar o botão para eliminar esse medo. E eu sei que a gente quer coisa para ontem, mas essa planilha, esse registro, isso te dá um norte de tempo que te anima. Você fala, porra, peraí, se eu tivesse... E aí não adianta o e se, né? Porque o e se é aquela... Eu não sou espírita, mas tem essa frase do Chico Xavier, do filme dele, que marca, né? E é uma simples frase que... É interessante essa coisa dessas frases, né? Às vezes uma simples frase, cara, muda o foco na vida da gente, né? E ele fala que você nunca pode fazer um novo fim, você sempre pode fazer um novo recomeço. Então você nunca pode voltar aos 2 anos. Então não é, Marcos, para falar, pô, se eu soubesse disso há 2 anos atrás ou ano passado, hoje estaria melhor e tal. Não. Não, que bom que eu fiquei sabendo disso agora, porque eu vou começar a trabalhar assim, registrando. Não simplesmente, Marcos e Halisson, um registro financeiro. Você reparou, Marcos, que essa planilha não tem como objetivo avaliar o financeiro, é avaliar o comportamental. Porque uma das colunas mais importantes dela, ou a mais importante, vai ser a avaliação do seu trade. Seguir minhas regras, seguir meu setup. E uma das suas regras comportamentais, a primeira já é seguir meu setup. Pode, Marcos, pedaço de papel, fica com ele na mão, para você doutrinar o seu subconsciente. E a gente faz isso por repetição. Então, todo dia você tem que olhar ali, tem que estar na sua cara, para você não se auto-sabotar. Vai fazer a auto-sabotagem e tal. Quando fizer, não dá com a cabeça na parede, não se xinga,
registra de maneira honesta. A variação do trade. Não. Foi bom? O meu é sim ou não? Você pode colocar bom ou ruim, né? Faz como você quiser. Né? Legal, bom ou péssimo, enfim. Né? Coloca como você quiser. Tá? Mas avalie o trade, se ele foi bom ou não. Ou sim ou não. Seguir as minhas regras ou não. Então, a primeira é seguir você etapa. A segunda é, puxa, tive medo. Perfeito? Então isso vai te ajudar a criar um processo para você trabalhar o medo. Porque, Marcos, se você não fizer dessa maneira, vai ficar dando volta no quarteirão. E vai nadar, e daqui a mais 2 anos, você vai perceber que o medo existe ainda. O medo ele vai estar sempre ali, mas a gente trabalha ele, né? E o que começa, um outro ponto também que te ajuda a trabalhar esse medo, é que você tem o sinal de entrada. E ele te dá o sinal de entrada. Que você já viu que ele tem alta probabilidade de ganho. Então, essa é a primeira coisa, Marcos. Acho que é a primeira e principal. Fazer esse registro e criar essa estatística semanal de como você opera. Classifica os seus trades. E não tenta recuperar. Porque esse registro, você também pode avaliar essa questão das 3 balas de prata. Será que é muita coisa? No primeiro momento, não. Mas será que não era melhor, talvez, 2? Como você já afirmou que consegue parar na perda máxima, então, tá beleza. Percebe que não é medo de perder. Né? É puxar o gatilho mesmo. Marcos, por exemplo, às vezes, puxa, o dólar faz um movimento forte, um direcional forte. Cai 30 pontos em 20 minutos. E você viu o ponto lá em cima, cara, e você ficou com medo. Ele cai tudo. A primeira reação que você deve ter hoje é de se xingar. Como eu sou burro, como eu sou fraco, como eu sou covarde, medo, droga. Calma. Se ele caiu 30 pontos em 20 minutos, ele não vai cair mais 30 pontos em 20. Ele vai corrigir. E se ele caiu 30 pontos em 20 minutos, se ele não parou em algum suporte importante, como o dólar fez hoje, né? Parou lá no 83, 84, e aí subiu tudo, né? Eu levei 2 estopadas nisso daí. E aí comprei lá embaixo, zerou a minha primeira estopada, eu saí, subiu tudo. Meu trade hoje foi não, Marcos. Fui honesto com você. Né? Aí, o que eu estava falando mesmo? Sim, Marcos, essa avaliação honesta vai ajudar você a ir pouco a pouco eliminando esse medo. Perfeito? O medo ele vai existir. Você vai doutrinando ele. E o que ajuda a gente a... então, desculpa. Então, no exemplo do dólar, caiu 30 pontos em 20 minutos. Ele não vai cair mais 30 pontos em 20. A probabilidade é dele pelo menos corrigir alguma coisa. Só que você não quer comprar nessa correção, porque se ele caiu 30 pontos em 20 minutos, ele está deixando claro que a força é vendedora. Mas, de novo, a não ser que ele pare num suporte significativo como ele fez hoje. Mas ele pode parar algum suporte. Espera ele corrigir. Espera ele subir. Não fica, não tenha o outro medo, né? Que é o medo de perder uma oportunidade. Por que eu não vendi lá em cima? 30 pontos, fiquei olhando ele cair 30 pontos. Marcos, calma. Você não está mais aqui para fazer 30 pontos. Deixa para lá. Não, você vai fazer. Hoje não. Hoje 10 pontos por semana tá bom. Porque em fevereiro você pode estar com 20 contratos, fazendo 10 pontos por semana, ganhando 8 pau por mês, bruto. Para por um 6 líquido. Já tá bom, já te anima. Legal? Então, se ele cair 30 pontos em 20 minutos, a probabilidade não é dele cair mais 30 em 20. É dele corrigir. Só que 30 pontos em 20 minutos, ele está deixando claro que a força é vendedora.
Então, você não vai comprar na correção. Você vai esperar ele corrigir, de acordo com o seu setup, e vai vender em cima. Ele pode cutucar a mínima da abertura, ele pode cutucar o VWAP, ele pode colocar o ajuste se estiver ali. Eu fiz uma venda hoje, se você opera o dólar futuro, deve ter visto, que ele parou numa máxima de uma correção de ontem, acho que era o 30 em alguma coisa. Aí eu fiz uma venda ali, peguei 5 pontos. Na segunda vez que ele testou, tinha o eco. Isso 9 e pouco da manhã, né? 9h20. Eu falei, pô, não vou boletar agora. Tem o eco, né? Inflação, Estados Unidos, expectativa que aumente. Se aumenta a inflação nos Estados Unidos, expectativa que o Fed aumente a taxa de juros. Isso valoriza o dólar, desvaloriza o real, vai subir. Eu não vou... Eu vou esperar o eco, o dado econômico. Eu vi o dojizinho que ele deixou de 1 minuto lá no 30 e tanto. Caiu tudo. Caiu tudo. Aí no que ele caiu tudo, caiu 50 pontos. Você deve ter visto, Marcos. Ele parou numa LTA. De 1 hora, você vê, 4 horas, 1 hora, você vê clara essa LTA. Ele parou na LTA e na mínima dos últimos, na mínima de ontem. 83, alguma coisa ali. No que ele deixou um enforcadinho, um martelinho ali de 1 minuto, eu peguei 5 pontos de stop. O desgramento me estopou, Marcos. Para subir, retestou, eu comprei de novo, subiu 5 pontos, eu zerei. Ele subiu tudo. Aí, Marcos, o que ele fez? Ele deu um falso no ajuste. O ajuste estava, não lembro agora, estava um pouco antes, ali estava no 15, alguma coisa assim, né, o ajuste de hoje. Ele parou ali e deu um falso. Eu vendi. A vela de 5 minutos fechou linda. E coincidiu com a de 15. A de 15 deixou um doji no ajuste. Depois de um movimento desse, eu falei, cara, ele vai retestar pelo menos o arredondado. E se ele não for retestar lá a mínima, lá no 90 e tal. Eu coloquei eu vendi no 15, no olho da mosca. O stop no 19, eu falei, cara, eu vou até o bola. O bola 2, né, para não ser tão ganancioso. Ele que chegou, eu cheguei a ficar 5 pontos positivo. Eu falei, não, cara, espera a vela de 15 fechar. Porque me estopou. Estava errado? Não. Poxa, num setup desses, eu vou operar das 1000 entradas idênticas a essa que eu levei essa estopada, que eu vou operar do mesmo jeito. Então eu tive medo, fiquei chateado? Não, eu vendi, me estopou. Como é que eu classifiquei o meu trade? Sim, operei bem. Ainda bem que me estopou, porque subiu tudo, né? Imagina se eu sou teimoso e não coloco stop, né? Legal? Então, Marcos, espero ter sido... Eu falei bastante sobre isso, a gente já até chegou no final da aula aqui, mas é um ponto muito importante, Marcos. Assim, o seu comentário, poxa, eu agradeço muito, né? Crucial e muito importante para o Halisson também. Porque é importante eu saber o que eu faço e eu me autoavaliar. Eu me autoavaliar é meio redundante, né? Eu fazer essa autoavaliação de maneira honesta e eu ter um método para aumentar contrato e um método de registro para identificar se eu estou com medo mesmo. Vamos supor, Marcos, que daqui a uma semana você continua com muito medo. Muito, muito medo, tá? Puxa, ficou de 5 dias, 4 você não operou por medo. Então aí, Marcos, aí realmente não vai ter jeito. Você vai ter que falar, cara, eu preciso apertar o botão. Eu preciso estabelecer dinheiro aqui. Quanto que eu tenho para enfiar nisso daqui? R$100 por dia. Vai te dar R$2.000 por mês. Não tem jeito. Aí fala, pô, tem R$1.000 por dia, é R$100 por dia. 2 estopadas de 5 pontos. E eu vou ter que arriscar isso daqui, esperando o sinal. Então percebe, Marcos, que eu espero ter sido bem claro nesse método. Você vai perceber, Marcos e Harrison, né, também, que conforme você colocá-lo em prática, você vai aperfeiçoar ele. Mas lembra que a planilha que você vai registrar os trades, ela é simples, são poucas colunas, não tem 15, 20 colunas aí não. São 5, 6 colunas, só como eu te falei. Perfeito? O que você acha, Marcos?
Tô perfeito, Alexandre. Se fosse a abertura do pregão agora, eu já ia sair atirando. Mas, assim, perfeito, cara. Foi claro, agora eu consigo ver perfeitamente. Anotei aqui a questão da planilha, vou criar elas daqui a pouco. E amanhã eu vou puxar o gatilho. Perfeito, claro. Legal. Mesmo. Isso. Marcos, olha, perfeito. Lembra, é importante, Marcos, você ter muito clara uma coisa, Marcos. É um processo. Eu não vou conseguir. Eu não deveria falar isso, né? Porque a gente tem que ser otimista, né? Mas é assim, eu não vou conseguir eliminar o meu medo, os meus medos amanhã. Mas esse processo vai sim me ajudar a eliminar meus medos lá na frente. Porque eu sei que não tem virada na chave. Eu sei que é um processo. E agora eu tenho ferramentas para colocar em prática nesse processo de eliminação dos meus medos. E eu vou chegar lá. É um processo. Amanhã você vai ter medo de novo, Marcos. Semana que vem vai ter medo de novo. Mas lembra que você tem que ter essa visão de que, calma, cara. Teve medo hoje, vacilou 3 vezes, desliga, amanhã tenta de novo. Pega esse stop que você ia levar na quarta, tenta amanhã de novo. Porque você pode ter visto 3 oportunidades lindas de 20 pontos cada uma no dólar, como ele fez ontem, né? Foi 20 para lá e 20 para cá. A volatilidade estava um absurdo ontem, né? Não tem problema, Marcos, porque outra coisa que vai ajudar você a eliminar esse medo. Calma, eu não tenho que fazer 30 pontos por dia. Se eu fizer 10 por semana, cara, tá ótimo. Eu posso chegar em fevereiro já tá espremendo um bom suco disso daqui. Legal? E aí, Marcos, na próxima aula, daqui a 15 dias é o Antônio Montiel que faz, e a próxima, daqui a um mês, sou eu que faço. Se você lembrar disso, participa, né, que o Montiel vai fazer também, ele vai falar de outras coisas e tal. Você pode até trazer esse tema para ele também, para ter uma visão diferente, se você quiser. Mas se você quiser participar da minha mês que vem e trazer, né, as suas opiniões de como que está o seu processo, vou ficar muito feliz em saber e continuar a te ajudar. Maravilha, eu agradeço. E vou estar na aula sim. E tem uma frase do Montiel que ele fala, né, que é não operar também é operar, né? Isso. Então, e aí, o que não operar? São vários fatores, né? Às vezes o dia está difícil. Aí você vai registrar. Não operei. Eu tenho na minha planilha 2 tipos de dias que eu não opero: medo e difícil. Às vezes eu sou honesto, falo, pô, hoje eu realmente, olha, eu perdi 3 oportunidades que eu fiquei esperando confirmação a mais. Não era para ter, faltou coragem. Então eu vou lá e coloco medo. Eu tenho que ser honesto. É cada vez menos, mas às vezes acontece. Você tem que abrir o coração aqui, não adianta, né? A gente, né, todos nós estamos num processo de evolução nisso daqui. Então, eu acho que isso vai te ajudar muito, Marcos. Lembra, perdeu 3 oportunidades, a probabilidade da quarta você ser estopado é enorme. Então você fala, cara, quer saber? Deixa eu relaxar, deixa eu fazer outra coisa da vida e vou guardar essa bala de prata para amanhã. Porque eu não tenho mais que fazer 30 pontos por dia. Se eu fizer 10 por semana, é um bom resultado. Legal? No começo. Né? Vai fazer mais para frente. Mas por enquanto, não é esse o seu problema. O problema é eliminar, é azeitar o dedo. O dedo está enferrujadaço. Vai ter que azeitar ele e vai demorar um pouquinho. Maravilha. O demorar um pouquinho, que eu quero dizer, né, Marcos? Desculpa te interromper. Demorar um pouquinho é essa referência de tempo, né? Avaliar na semana. Isso também te dá uma tranquilidade, né? Porque você fala, não, peraí, calma, né? Porque realmente, daqui a pouco, eu posso estar num nível que eu quero. Beleza? Beleza, perfeito. Muito obrigado. Não, imagina, obrigado a você. Então é isso, senhores. Chegamos no final da aula. Muito legal. Já gravei aqui, já vou desligar aqui a gravação. Amanhã eu devo já subi-la para o curso. Vocês vão receber.
Tá? Vão poder assistir, vai ser muito legal. E legal, senhores. Então, puxa, obrigado por investirem na educação financeira responsável com a gente, com a Escola de Operadores. Obrigado pela participação e até a nossa próxima aula ao vivo com o Montiel daqui a 15 dias e daqui a um mês comigo. Legal? Legal, Alexandre. Ok, Alexandre. Obrigado, Halisson. Obrigado. Até mais. Deixa eu parar a gravação.